Você já se relacionou com um homem e depois que vocês começaram a ter interações sexuais, você reparou que ele passou a se mostrar mais desinteressado por você? Por que será que alguns homens, quando têm relações sexuais com as suas parceiras, perdem o interesse e não querem mais continuar esses relacionamentos? Será que a ciência explica como os homens se apaixonam? E será que ela consegue também mostrar algumas formas para você de manter aquele homem pelo qual você está apaixonada perto de você, fazendo com que ele também sinta a mesma coisa? Então fica por aqui que a gente vai conversar sobre isso. Dali, minhas crazy, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao canal mais apaixonante desse YouTube. Eu sou o Léo Faleiro, médico e psicoterapeuta, e tô aqui para fazer o Brasil pensar, sentir e mudar, e para ver se ele larga um pouquinho de ser crazy. Então, primeiro, para a gente falar sobre essa história, eu tenho que te contar sobre uma palestra que foi dada por uma cientista chamada Dawn Maslar. A Dawn Maslar, ela é uma bióloga, professora norte-americana que foca seus estudos em entender como que o amor funciona biologicamente pra gente. Recentemente eu assisti uma palestra da Dawn Maslar em que ela vai explicar alguns mecanismos do se apaixonar, tanto para homens quanto mulheres. Nessa palestra, a Dawn conta algumas coisas que sua avó costumava te dizer. Vocês, essas meninas da nova geração, não conseguem prender ou segurar um homem porque vocês vão cedo demais pra cama. Um homem só se apaixona quando ele se compromete. E aí, pessoal, a avó de vocês já disse alguma coisa parecida com isso? É muito provável que sim. Mas a gente vai pegar a opinião da avó da Dawn e a gente vai dissecar aqui e entender por que essa fala tem todo sentido para a ciência. Para a gente entender bem o processo do se apaixonar do homem, a gente tem que saber da existência e da função de três principais substâncias. O hormônio antidiurético, a ocitocina e a testosterona. O hormônio antidiurético ele é produzido no centro da nossa cabeça e ele funciona lá nos rins. Ele tem a função principal de aumentar a pressão dentro do nosso corpo. A ocitocina é um hormônio liberado em grandes quantidades quando a gente tem atitudes de carinho, de cuidado, de se abraçar, de ficar junto. É um hormônio que vai sendo liberado aos poucos na gestação também e quando a mulher vai amamentar. É um hormônio que tem a ver com cuidado, com carinho, com a proximidade. E a testosterona é o principal hormônio masculino que está envolvido com uma série aí de funções dentro do nosso organismo. Como, por exemplo, aumentar a nossa energia sexual e nossa força muscular. E agora eu vou falar aqui um estudo que eu já citei no vídeo anterior, depois você corre lá para ver. Nesse estudo eles pegaram ratinhos da pradaria. E o porquê dessa espécie de ratinhos? Esses ratinhos, eles têm um comportamento monogâmico. O que quer dizer isso? Eles escolhem um parceiro e ficam juntos desse parceiro a vida inteira. Então eles têm um comportamento de relacionamento e de envolvimento muito parecidos com os seres humanos. Eles começaram a fazer experiências com esses ratinhos e eles injetavam substâncias dentro desses ratinhos e viam quais relações que essas substâncias tinham com o fato dos ratinhos ficarem juntos e se apaixonarem. Nos ratinhos homens, eles repararam que quando eles injetavam o hormônio antidiurético, o ratinho homem ficava cada vez mais apaixonado e ficava junto dessa ratinha. Mas uma coisa os pesquisadores repararam, que quando os dois ratinhos tinham relação sexual, o hormônio antidiurético despencava. Mas aí vocês podem pensar, mas Leonardo, isso é uma relação feita para ratos. Essa relação feita para ratos pode ser transposta para homens? Uma PhD de Harvard chamada Tiffany Love já assumiu publicamente que esse estudo pode ser transposto para os seres humanos, porque esses ratinhos têm um comportamento muito parecido com o nosso quando se trata de relacionamento. Nos homens, o hormônio antidiurético ele vai aumentando aos poucos quando ele se sente sexualmente estimulado. Então quer dizer que quando você está instigando seu parceiro, quando você está estimulando o seu parceiro sexualmente aos poucos, quando vocês estão se envolvendo de uma forma ali que ele se sente excitado, atraído por você, o hormônio antidiurético vai subindo. Aquela história que já pode ter sido contada por você em alguma época da sua vida, de que você tem que segurar o homem, de que você tem que seduzir ele um pouco, de que você não pode ter relação sexual com ele de forma muito rápida, se você quer que ele se apaixone por você, de acordo com essa pesquisa, pode ter alguma lógica sim. E ainda entra um fator muito interessante que é o tempo que você tem que fazer esse estímulo. O hormônio antidiurético ele é uma substância.
Para ele fazer um efeito no seu organismo, essa substância ela tem que se encaixar dentro de um receptor, lá no seu rim. E se você fica estimulando seu parceiro, seu namorado durante um tempo, uma grande quantidade dessa substância vai sendo liberada e se encaixando nos receptores. Mas em alguns períodos de tempo não vai ter receptor suficiente para receber esse hormônio. Então a gente tem que dar um tempo para o organismo acostumar a receber essa quantidade aumentada de hormônio antidiurético e esperar que o organismo se adapte e cresça novos receptores que recebam esses hormônios antidiuréticos. E mais uma vez, aquilo que foi dito para você, que você tem que esperar um tempo, estimular seu parceiro, seduzir, deixar um pouco no mistério, também tem a ver com esse mecanismo. Você tem que fazer com que o hormônio antidiurético aumente e tem que aumentar também os receptores para receber esse hormônio dentro do seu parceiro. Agora vamos falar da testosterona. Na década passada, foi realizado um estudo na Força Aérea Norte-Americana com 2.000 cadetes que faziam ali a triagem de testosterona dentro do seu corpo. Os cadetes que eram solteiros, eles tinham um nível de testosterona altíssimo. E os cadetes que eram casados tinham um nível de testosterona bem baixo. A ocitocina, que é o hormônio do cuidado, de ficar perto, do compromisso, ela tem uma ação que inibe a testosterona. Então, quanto mais ocitocina um homem tem no seu corpo, menos testosterona ele vai ter. E o que quer dizer isso? Que os homens casados, eles têm ocitocina alta e testosterona baixa. Os homens casados que estão comprometidos, que estão cuidando, que estão perto, que estão dando carícias, têm testosterona baixa. Mas aí depois os pesquisadores ainda se perguntaram, mas será que essa testosterona baixa tem a ver com o casamento em si, botar aliança no dedo? Ou será que essa testosterona baixa tem a ver com compromisso? Ou seja, se namorar, se não namorar, se tem alguém? A própria Dawn Maslar, que é essa cientista que tem essa vovó, que eu tô contando essa história aqui para você hoje, ela fez a revisão desse estudo e comparou ele com outro estudo feito em Harvard. Lá em Harvard, o pessoal, em vez de pegar 2 grupos de homens, pegou 3 grupos de homens. Homens solteiros, homens compromissados e homens casados. Compromissados é namorando, ficando, tendo alguém ali próximo. E os resultados foram os mesmos. Quem era solteiro tinha testosterona alta, quem era compromissado ou casado tinha testosterona baixa. Então vamos revisar aqui para ficar bem claro o que eu quero dizer para vocês. Os ratinhos da pradaria, quando tinham um nível de ADH alto, estavam extremamente apaixonados. Mas quando eles tinham relações sexuais, o nível de ADH caía. Hello, darkness, my old friend. A ocitocina é o hormônio do carinho, do cuidado e do compromisso. E a gente descobriu que ela está elevada nos homens compromissados e casados porque a gente viu que eles estavam com testosterona baixa. E o que a gente pode concluir então, meninas? Que a avó da Dawn Maslar está completamente certa. Os homens se apaixonam por você quando eles ficam sendo sexualmente estimulados durante um longo período de tempo, sem ter a consumação do ato sexual, e os homens se sentem mais apaixonados por você também quando eles assumem um compromisso real. E é válido lembrar para vocês que isso é um componente biológico, um componente científico da forma do se apaixonar dos homens. E isso não quer dizer que todas as pessoas vão funcionar dessa maneira e que somente esses fatores estão envolvidos no fato de um homem se apaixonar por você ou não. Continue me acompanhando nas redes sociais. Beijão, valeu, falou e tchau!